anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem uma espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar tudo junto esse finalzinho? Diga assim: ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. Pai querido, Pai amado, eu me coloco à tua disposição aqui esta noite. Peço que o teu Espírito Santo fale através de mim de uma maneira poderosa, que rios de águas vivas possam fluir do meu interior esta noite, que não sejam meras palavras aqui de eloquência humana, de sabedoria terrena, mas que seja um mover do teu Espírito no nosso meio, trazendo cura, salvação, libertação, trazendo ao coração destas pessoas que aqui estão, ó Pai, um alento, um acalanto, arrancando toda a ansiedade, Senhor, tristeza, incerteza. Que esta palavra, de uma maneira sobrenatural, possa fortalecer a nossa fé e nos conduzir a um caminho, Pai, edificado na tua presença. Fala através do teu servo uma vez mais. Envia a tua palavra, Senhor, com poder, autoridade e graça. E que esta palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. É muito interessante, queridos, nós lemos aquilo que Deus fala a essas igrejas, né? Aquilo que o próprio Jesus ele fala da igreja. É interessante que nós temos aqui 7 igrejas, e quando nós lemos ou nos deparamos com o número 7 na Bíblia, ele sempre vai indicar plenitude, perfeição. Então, quando aqui esse compilar de 7 igrejas, cada uma com as suas deficiências, cada uma com as suas dificuldades, quando o próprio Senhor Jesus ali começa a ministrar o coração daquelas igrejas, falando ali o que ele esperava daquelas igrejas, falando do que ele se orgulhava em cada uma daquelas igrejas e também aquilo que os envergonhava. Quando o Espírito Santo faz isso de uma maneira muito extraordinária, através da pessoa de Jesus ali, trazendo para a nossa vida e tendo a ideia de que nós somos a igreja, ele está, de certa forma, nos constrangendo, porque quando lemos estas cartas, às vezes nós percebemos que quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, de certa forma, nós também precisamos de mudança, nós também precisamos de transformação. Quando nós olhamos para as falhas dessas igrejas, muitas vezes nós nos identificamos, muitas vezes nós ainda estamos presos no pecado, muitas vezes tem coisas que ainda governam a nossa vida e já não deveria mais fazer parte delas. E quando eu falo isso, não estou falando só para você, não, estou falando para mim também. Muitas vezes eu fico constrangido quando eu leio as debilidades destas igrejas, e aí eu olho para a minha própria vida e falo: Senhor, como eu preciso melhorar. Essa repreensão, de fato, não é apenas lá para a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo.
essas repreensões são para a minha vida também, porque quando eu olho para a plenitude ali da igreja, eu percebo que quando eu passo a caminhar com o Espírito Santo, de certa forma, a pessoa de Jesus tem uma tendência natural de ir transformando o meu coração e fazendo de mim um homem melhor. Esse deve ser o propósito do nosso coração quando nós lemos. Nós podemos extrair aqui inúmeras lições, aonde essa igreja foi fundada, uma cidade ali que foi edificada num monte, Pérgamo, uma cidade imponente. Outro dia, curiosamente, há pouco tempo, eu lembro que eu fiz uma pesquisa ali, e hoje é muito fácil pesquisar, é só pegar o celular e entrar no Google, e eu pesquisei ali quais eram as cidades melhores para se morar no Brasil. E para minha surpresa, a melhor cidade para se viver no Brasil, segundo o Google, é a cidade de Curitiba. Eles dizem que a cidade de Curitiba é uma cidade com a melhor qualidade de vida do país. E eu tenho certeza que se alguém naquela época fosse fazer uma busca ali, se tivesse esse recurso de uma cidade para se viver, certamente essa seria uma grande opção. Viver na cidade de Pérgamo, uma cidade edificada numa montanha, uma cidade onde o nível cultural daquelas pessoas era muito alto, uma cidade que até então estava buscando o status de ter a maior biblioteca da antiguidade. Então eles começaram a montar um acervo muito grande, e há quem diga historicamente que eles tinham ali muitos papiros que vinham do Egito. Imagine que para se montar uma biblioteca naquela época não era nada fácil, não tinha os livros assim compilados, eram papiros. E de repente, numa determinada situação, aquela cidade acabou rompendo com o Egito e não podia mais ali importar aqueles papiros para continuar fazendo o seu acervo. Então, eles passaram ali a produzir uma nova tecnologia, que eram os pergaminhos, por isso é chamada a cidade de Pérgamo. Pérgamo ficou conhecida porque também havia ali uma faculdade de medicina, uma cidade realmente de qualidade de vida, onde as pessoas poderiam escolher para morar, onde se fizesse uma busca ali rápida, nós de repente nos animaríamos em dizer: nossa, como eu gostaria de viver naquela cidade. Uma cidade cultural, uma cidade que tem uma grande faculdade de medicina, uma cidade onde ali existem filósofos, estudiosos, uma cidade onde as pessoas que ali residem têm uma boa qualidade de vida, porque é uma cidade rica, uma cidade afortunada. De repente, numa busca simples, nós ali no mundo antigo, logo encheríamos o nosso coração de alegria de residir naquela cidade. Mas os olhos do Senhor são diferentes dos olhos dos homens. Lá em Apocalipse capítulo 1, do 12 em diante, quando a Bíblia descreve a pessoa de Cristo depois de ressurreta, a Bíblia diz que João estava abandonado naquela ilha de Patmos. Eu não sei o que passava na cabeça dele, mas João certamente estava ali, de repente com o coração entristecido, imaginando que o seu fim havia chegado. De repente sentado de frente para o mar, pensando no que foi a vida dele depois do encontro que teve com Cristo. E de repente, depois de sentir um tamanho abandono, ele escuta uma voz. Apocalipse 1:12. Ele diz: e eu virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro apontam para a igreja do Senhor. Os 7 candeeiros, os 7 castiçais de ouro representam a igreja do Senhor. E é importante notar que quando João olha para trás e vê aqueles 7 castiçais de ouro, de imediato ele não vê a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão sofrendo, que não sabem para onde ir, que não sabem o que fazer, quando elas se deparam numa situação difícil e olham para trás, elas não vão ver Jesus, elas vão ver eu e você, que somos a igreja do Senhor. Você é o castiçal de ouro de Deus que queima de manhã, de tarde, de noite. E a princípio, quando as pessoas procuram um referencial, nem sempre vão encontrar Jesus, mas de certo que vão olhar para a sua vida.
E é interessante, ele diz: eu virei para ver quem falava comigo, e quando virei, eu vi 7 castiçais, 7 candeiros de ouro, e no meio daqueles 7 castiçais havia um homem. Havia ali alguém semelhante a um filho de homem, mas não era um homem qualquer, não era um homem comum. Eu virei para ver quem falava comigo, e ele diz: e no meio daqueles 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma veste comprida que ia até os pés. A veste comprida que aponta a santidade, aponta a realeza, aponta a autoridade. Ele está vendo a figura de Cristo ressurreta. Ele está vendo a pessoa de Jesus, depois de ter padecido naquela humilhante cruz, depois de ter ido ao inferno, tomado as chaves do inferno e da morte, depois de ter ressurreto, ele está ali firme, forte, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E eu virei para ver quem falava comigo, e quando virei, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma veste comprida que ia até os pés, e eles, em sua cabeça e cabelos eram brancas como a lã, branca como a neve. Aleluia, Deus seja louvado. E ele diz: este homem carregava no peito um cinto de ouro. Irmãos, o cinto de ouro aqui tipifica e aponta a autoridade de Jesus, daquele que venceu no passado, vence no presente e já venceu no futuro. Aquele que é campeão em todas as coisas, aquele que nunca perdeu uma sequer batalha. E no seu peito um cinto de ouro. Sabe, muitas vezes nós trazemos a nossa herança lá do catolicismo. Se tem alguém aqui que se diz católico ainda, eu quero falar isso com muito carinho, não para te ofender. Mas quando você carrega um crucifixo no seu pescoço, você pode carregar uma cruzinha apontando para aquilo que Jesus fez, mas nunca que Jesus esteja pendurado nela. Porque ele não é aquele Jesus coitadinho, aquele Jesus que nada pode, aquele Jesus humilhado, aquele que ficou no passado. E eis que virei para ver quem falava comigo, e virando me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido de uma veste comprida até os pés, e no seu peito um cinto de ouro. A sua cabeça era branca como a lã, branca como a neve. E quando ele diz que a cabeça dele era branca como a lã, como a neve, como a lã, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não estava com a sua cabeça branca porque ele era avançado em idades. Antes ele era um ancião de dias, ou seja, a lã, ela é branca por natureza, a neve é branca por natureza e não sofre a ação do tempo, ela é sempre assim. Isso quer dizer que ele é imutável. Ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a sua cabeça e cabelos brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo aqui indica a pessoa de Jesus como aquele que enxerga o que o ser humano é incapaz de olhar. Indica aquele que rastreia, aquele que passa em nós um scanner, aquele que conhece o oculto e o escondido, aquilo que nós não podemos esconder. Podemos até esconder do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, da nossa esposa, podemos esconder do nosso pastor, mas dele ninguém esconde, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Ele consegue contemplar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito está toda diante dele. Seus olhos como chamas de fogo. Ele diz: os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente quando refinado numa fornalha. Lá no Antigo Testamento, lá no tempo em que Jesus vivia, o espelho não era comum. O que eles usavam como espelho era um latão. Eles poliam aquele latão e através do latão eles viam o seu reflexo. E sempre na Bíblia, quando fala de pés, indica a santidade. E quando ele diz que os pés eram brilhantes como um latão reluzente, ele diz que tinha um reflexo como de um espelho. Ele está dizendo que ele era santo, 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 santo. A santidade se via nos seus pés. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente quando refinado na fornalha. Ele dizia: sua voz não era uma voz comum,
era uma voz como a voz de inúmeras águas, era a voz como de uma multidão, era uma voz penetrante, era uma voz pesada, ao mesmo tempo suave como a onda do mar. Era uma voz poderosa que invadiu o meu ser quando eu escutei. É isso que ele está dizendo. Era uma voz que eu nunca ouvi. Era algo extraordinário. Era um homem, ou o filho do homem falando. Mas quando ele abria a boca, soava como se fosse uma multidão de milhares de pessoas. A sua voz como a voz de muitas águas. Tremendo é a voz do nosso Criador. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente quando é refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Ele diz: na sua destra tinha 7 estrelas, também tipificam e apontam para as igrejas, ou para a igreja, ou para mim e para você, a igreja do Senhor. Na sua destra tinha 7 estrelas, aponta a plenitude e perfeição. Isso quer dizer que Jesus, além de caminhar ou estar no meio da igreja, que representa os castiçais, ele carrega a sua igreja na sua destra. Isso quer dizer que toda a igreja, isso quer dizer que eu e você, que fomos comprados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, nós estamos sob o domínio daquela destra que nunca falha. Na sua destra 7 estrelas. Eles, a sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Nós vamos ver isso aqui na carta. Uma espada afiada de 2 gumes. Você lembra lá de Hebreus 4:12? Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, entre as juntas, as medulas, e é apta para discernir entre os pensamentos e as intenções do nosso coração. Aleluia. Aquela palavra, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra a qual tudo se fez e tudo se faz. Não existia nada, sem ele nada existia, e ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Aleluia. Aquela palavra que não volta vazia, que penetra o coração, que quebra, sabe, aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração petrificado. Através dessa palavra, através da sua boca, através da palavra que sai da sua boca, entra naquele coração duro e é capaz de quebrar, é capaz de arrebentar todos os grilhões do inferno numa única palavra. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto era extraordinário. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Eu lembro quando eu era criança, eu me deitava num gramado e eu ficava olhando para cima e olhando para o sol. E o sol, a princípio, ele parece muito forte, um amarelo, mas quando você fixa os seus olhos, hoje eu acho que eu não consigo fazer mais isso, mas quando criança eu fazia. Eu lembro que eu ficava olhando e de repente era uma bolinha preta que ficava queimando, ou aquele negócio ia para cá, ia para lá em volta. Era algo extraordinário, mas é tão impactante que você não consegue ficar olhando muito tempo, porque aquilo ofusca os seus olhos, aquilo machuca a sua retina, porque é o impacto do sol, ele é muito forte para nós. E ele diz: o seu rosto era como o sol. Você imagina o poder do sol. Irmãos, nós só estamos aqui hoje porque esse astro que Deus criou, ele alimenta toda a terra. Sem o sol não existiria vida nesse planeta. Sem o sol as plantas não realizariam as fotossíntese. Sem o sol nós não poderíamos viver, porque dependemos de vitamina D para isso e precisamos do sol. O que ele está dizendo em outras palavras: ei, de tudo você vai depender dele. Tudo, ele é perfeito. E ele diz: e quando eu vi, eu olhei para ele, e quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele está dizendo, a visão foi tão estarrecedora para mim, foi algo tão impactante, o ser era tão extraordinário, que eu não consegui ficar de pé. Eu fui esmorecendo até que eu caí aos seus pés. E era a gentileza desse ser todo-poderoso. É isso que Jesus faz conosco. Quando nós estamos lá perdidos no pecado, quando nós estamos perdidos nas nossas próprias orgulhos, na nossa própria vaidade, quando nós estamos ali de repente afastados dos caminhos de Deus, quando nós nos deparamos com esse Senhor todo maravilhoso e nós descobrimos a sua grandeza, nós não conseguimos ficar de pé diante da sua glória.
E ele diz: quando eu vi, eu fui caindo aos seus pés, eu fui me derretendo aos seus pés, eu fui desmaiando e eu caí aos seus pés, como se o Espírito já tivesse saído de mim. E ele dizia: ele estendendo sobre mim a sua destra. Olha a gentileza do Pai. Irmão, se você estiver caído, ele vai te levantar nesta noite. Aleluia. Se você estiver triste, ele vai te alegrar nesta noite. Ele fala: estendendo sobre mim a sua destra. Ele disse: não temas. Não temas. Não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique desesperado. Ele diz: sabe por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Ele diz: eu sou o primeiro e o fim. Eu sou o começo e o fim. E ele diz assim para João, ele diz assim: eis-me aqui, eu fui morto no passado, mas estou vivo para todo sempre. Aleluia. Eu tenho as chaves do inferno e da morte nas minhas mãos. O diabo não tem nem a chave de casa. Eu sou poderoso. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não vive amedrontado. Não fique com medo daquilo que você vai comer, daquilo que você vai beber, daquilo que você vai vestir. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Ele está dizendo: ei, não tenha medo. Não fique amedrontado diante dos gigantes, das dificuldades. Olhe para aquele que é todo poderoso e que pode transformar qualquer situação. E ainda que no fim das contas você já não permaneça mais neste mundo, você estará com ele na glória. Não tenha medo, não fique amedrontado. É interessante que nós sabemos essa revelação de Jesus, para não ficar olhando para aquele Jesus coitadinho, ali pregado numa cruz, sofrendo. Ei, ele diz: eu fui morto lá no passado, mas hoje eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves do inferno e da morte na minha mão. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele venceu o maior de todos os adversários do ser humano. Ele venceu a morte, e através dele nós somos herdeiros da vida eterna. Então não tenha medo, porque esta vida é passageira, mas aquilo que você tem lá na glória é eterno, e ninguém pode roubar das tuas mãos. Aí ele olha para esta cidade, uma cidade que, como eu falei aqui, se nós fôssemos fazer uma busca, certamente diríamos como eu queria viver nessa cidade, a cidade de Pérgamo, uma cidade cultural, uma cidade onde tem filósofos, uma cidade que tem uma faculdade de medicina, uma cidade que tem uma biblioteca com um acervo gigantesco, a segunda maior biblioteca daquela época. Nossa, como deve ser lindo viver nesta cidade! E quando Jesus olha para aquela cidade, ele diz: é o trono de Satanás. É onde Satanás mora, é onde Satanás habita. E era ali que esta igreja tentava subsistir, no meio de uma perseguição, no meio de uma dificuldade, no meio de humilhação, no meio ali de torturas. Era ali que esta igreja estava edificada. E Jesus, quando olha para aquela igreja, vendo a sua luta, ele diz: poucas coisas eu tenho contra vocês. Meu irmão, quando nós olhamos para essas igrejas lá do Antigo Testamento, quando nós olhamos para a fundação da igreja primitiva, onde pregar o Evangelho tinha que ser escondido dentro de uma casa, onde falar do Evangelho oferecia a você um grande risco de vida. Quando nós olhamos para a autoridade que aqueles apóstolos ali receberam pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, quando nós vemos as atitudes deles depois de terem tido aquele encontro com Jesus, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que Jesus é real. Aleluia. Isso aqui é uma prova de que Jesus é real. Eles não tiveram a sua vida por preciosa. Eles deram tudo que tinham, inclusive a sua própria vida, porque eles tinham algo tão certo dentro deles. A fé deles era algo tão extraordinário pelo impacto que tiveram com o encontro
não tinham a vida deles por preciosa, que eles entregaram a vida deles. E alguém só faz isso quando ela tem certeza daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que sentiu e da mudança que aquilo fez na sua vida. Aleluia. Quando o Evangelho entra na nossa vida, ele faz uma verdadeira mudança, ele faz uma verdadeira transformação. Ele precisa fazer. Se você se converteu a Cristo e continua levando a mesma vida, alguma coisa errada com o seu cristianismo. Você precisa deixar Jesus trabalhar. Aquela igreja é uma igreja quase perfeita, irmãos. Às vezes nós ficamos olhando para a nossa sabedoria, para a nossa capacidade, para a nossa inteligência, o quão somos inteligentes, sábios, o quão Deus nos fez prósperos. Às vezes nós ficamos olhando para aquilo que somos, ficamos olhando para nós, atraindo aquele orgulho próprio, pensando em tudo isso, meu irmão. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que não somos nada disso. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a nossa imperfeição. A Bíblia é um espelho que é colocado na nossa frente, e um espelho que aponta para todas as nossas imperfeições, mas ela não aponta para as nossas imperfeições para nos humilhar, ela não aponta para as nossas imperfeições para nos deixar envergonhados, ela não nos aponta as nossas imperfeições para que nós sejamos ali simplesmente humilhados por aquilo que somos, mas ela aponta para nossas imperfeições, tendo o Espírito Santo estendendo a mão e nos abraçando, dizendo: eu estou contigo, você pode ser muito melhor do que você é, através de mim, na humildade, na honestidade, no caminho com Cristo. Uma cidade linda, bem edificada, uma cidade extremamente cultural, uma cidade que foi edificada no alto de uma montanha, onde qualquer pessoa daquela época queria morar, mas infelizmente havia ali o trono de Satanás. Se nós formos levar isso para os nossos dias, nós temos que perceber, através das nossas atitudes, como é que está o nosso coração. Aquelas pessoas lutavam, aquelas pessoas pelejavam, aquelas pessoas buscavam viver pela fé, mas ainda tinha imperfeições no coração delas, e elas precisavam de uma transformação. Eu gosto de ler o final dessa carta, até porque eu preciso encerrar. O Espírito Santo diz assim, ou a pessoa de Jesus mesmo ali falando com João, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Você vai ver se repetir aqui nesse capítulo 2 pelo menos 7 vezes a palavra ao que vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Mas ele diz ao que vencer. Olha o quão importante a gente batalhar, o quão importante a gente tentar ser melhor todo dia. Quando eu falo ser melhor, irmãos, eu estou falando de ser um filho melhor, eu estou falando de ser um pai melhor, eu estou falando de ser um esposo melhor, eu estou falando de ser um funcionário melhor, eu estou dizendo de ser um cidadão melhor. Eu estou falando, quando eu falo de ser melhor, irmãos, é ser melhor para aqueles que estão à sua volta. Porque quando nós estamos com Cristo, é uma transformação da nossa vida, nós conseguimos impactar aqueles que estão à nossa volta através das nossas atitudes. Aleluia. Não é através das nossas palavras que as pessoas vão ver Cristo em nós, mas é através daquilo que nós fazemos. As pessoas tendem a ler muito mais o que fazemos do que aquilo que falamos. Ele diz: o que vencer, irmãos. Eu olho aqui hoje e só vejo vitoriosos e vencedores. Glória a Deus. Nós precisamos vencer todo dia. E a única maneira de vencer todo dia é olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós, para o nosso coração, quando nós começamos a contemplar o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa prepotência, quando nós passamos a alimentar essas coisas, nós passamos a nos achar melhores do que todo mundo. Mas como eu já disse aqui, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos as nossas imperfeições. Por isso todo dia nós temos que dar uma olhadinha no espelho, que é a palavra de Deus. Por isso todo dia nós temos que olhar para aquele que é perfeito, porque ele vai refletir em nós as nossas imperfeições. Você é a igreja, irmão. Você é a igreja, irmão. Você é a igreja. Você é um castiçal de ouro. Você é a estrela que está na destra dele. E através das suas atitudes as pessoas vão olhar para Cristo.
Aleluia, Jesus. Nós vivemos um tempo muito parecido com esse tempo aqui da igreja de Pérgamo. Um tempo onde a cultura está tomando conta de todas as coisas. Um tempo onde a palavra de Deus está sendo relativizada. Um tempo onde nós estamos ouvindo dizer que não existe verdade verdadeira, que tudo é relativo. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Ontem eu ouvi uma frase que me impactou. Um pastor disse assim, que o diabo tem um departamento de marketing muito eficiente. E ele lança estas palavras, e às vezes nós pegamos isso para nós. Irmãos, claro que existe verdade verdadeira, e o nome desta verdade verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Ele é o soberano Criador, a verdade, o caminho. Ele é o pão da vida, a água viva que desceu do céu. Glória a Deus. Eles são que vencer. Darei de comer do maná escondido. Irmãos, como eu quero experimentar esse maná. Aleluia. Meu coração anseia por experimentar esse maná. Você imagina esse maná que ficou escondido para mim e para você. Glória a O Deus. maná no Antigo Testamento representa a dependência total de Deus. Lá no Antigo Testamento, o maná ele aponta para uma dependência total de Deus. Quando você lê lá no Antigo Testamento, o maná descia todos os dias. Aquele povo que vivia no deserto ia lá colher a sua porção diária de maná. Eles não podiam guardar maná para 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, porque se eles guardassem o maná de um dia para o outro, aquilo apodrecia. Na sexta-feira eles pegavam uma porção dobrada que não apodrecia. Você vê o poder de Deus? Aleluia, glória Por a que Deus. Deus fazia isso? Porque Deus dizia para eles: olha, todo dia vocês peguem a porção diária, aquilo que vocês conseguem comer. Irmãos, isso remete a nós que todos os dias nós temos que nos aproximar daquele que é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Glória a Deus. Ele diz: eu vou te dar desse maná escondido. Ele diz: vou lhe dar também uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe, quando você vivia lá no mundo, as pessoas te enchiam de apelidos às vezes. Tem pessoas aqui que eu sei que são marcadas, às vezes por palavras negativas. De repente você teve um pai, uma mãe que sempre lançou palavras de maldição sobre a sua vida. Você não vai ser nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você é isso, você é aquilo outro. Mas quando nós temos um encontro real com Jesus, Ele muda a nossa identidade. Aleluia, Nós glória a deixamos de Deus. ser bastardos, nós deixamos de ser um mais um no mundo e nos tornamos herdeiros dele. Glória a Deus. No Antigo Testamento, há quem diga que nessa época existiam muitos escravos. E quando um escravo era ali libertado, a maneira que o Senhor encontrava para que aquele escravo fosse identificado, uma espécie de documento. E nós estamos falando de um tempo que o papel não existia, um tempo onde existia o papiro, um tempo onde existia o pergaminho. Só que não tinha como dar um pergaminho ou um papiro para alguém que era libertado. Então eles davam uma pedrinha branca para aquele escravo e escreviam naquela pedra branca uma identidade, um nome para aquele escravo, porque escravo não tem nome. Quando você está lá no mundo, o diabo está te humilhando, você não tem nome, você não tem identidade, você é levado de um lado para o outro. Mas quando você vem à casa de Deus, quando você assume um compromisso com Jesus, Ele te dá identidade, Ele muda o teu futuro, Ele te muda, Ele te transforma, Ele te impacta. Glória a Deus. E Ele diz assim: você vai receber uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Aleluia. Vai chegar um dia em que esse mundo não vai fazer mais nenhum sentido. Vai chegar um dia que nós estaremos diante dele, onde ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Não haverá mais dor nem pranto, não haverá mais a morte, não haverá mais clamor nem dor, nada vai nos afetar, mas é só
sua glória vai nos encher, a sua glória vai nos preencher, a sua glória vai fazer de nós pessoas plenas e completas. Amém, Deus. Feche seus olhos.